É interessante pensar nesta relação com a comida, em alterações do comportamento alimentar, quando se deram, as primeiras descrições de algumas desses termos que tanto falamos hoje na nossa sociedade e já está tão presente nas nossas conversas, como eu tenho compulsão alimentar ou eu tenho vício em comida, ou eu belisco demais. É interessante pensarmos qual que é o objetivo de algumas destas análises, deste refinamento. A ciência psiquiátrica, ela é feita de uma forma a analisar algumas nuances de comportamento que possam ser comuns em diferentes pessoas, em diferentes culturas, em diferentes sociedades. E de alguma forma, se existe ali um traço que as une, um conjunto de sintomas que possam definir um quadro como doença ou não como um fenômeno isolado individual. E aí o que é importante isso, na relação com o comportamento alimentar? Porque hoje está se falando tanto dos transtornos alimentares, de discussões com relação à anorexia, à bulimia nervosa, ao transtorno da compulsão alimentar. E em muitos desses cenários de discussão vai-se direto para isso é aquilo, mas às vezes precisamos retornar para a história para entendermos que a construção do conhecimento, quando ela é feita de forma consistente e se questionando ou não a validade daquele termo, pode nos garantir que estejamos avaliando um comportamento que realmente ele precisa ser cuidado para diferenciar comportamentos que possam ser simplesmente momentâneos. Então, a repetição, a relação de sofrimento, o nível de sofrimento com a comida também tem este marcador. E aí, quando vamos para as pesquisas desta área, a primeira descrição que se tem com relação ao termo compulsão alimentar é de 1959. Ou seja, não se é um termo tão inédito assim, não é um termo que ele perpassa a discussão lá atrás, mas ele é um termo que ele, marcado por um psiquiatra, Stunker, americano, ele descreve num grupo de pacientes com obesidade um comportamento em que as pessoas comiam de forma desatinada, sem conseguir se controlar, de forma rápida, tinham um sofrimento depois, em que aquela orgia alimentar foi-se configurada como ter uma compulsão pela comida. E dentro dessa construção, verificou-se na evolução ali da década de 70, a descrição de pessoas que tinham este comportamento desregrado, de não controle, de descontrole, de sofrimento, mas que depois realizavam alguma coisa para compensar, alguma coisa para aliviar aquele sofrimento relacionado à compulsão alimentar. Tínhamos assim a descrição dos casos de bulimia nervosa, ou seja, pessoas que, após episódios em que elas comiam de forma descontrolada, rápida, posteriormente essas pessoas precisavam vomitar.
ou fazerem outras práticas que chamamos de comportamentos compensatórios. Ao longo dos anos e nesta área de conhecimento já se tinha descrição de casos de pessoas que tinham esses episódios de compulsão, mas, no entanto, não realizavam nenhum método de compensação, como vomitar, usar laxante, ou usar algum diurético, ou mesmo exercício de uma forma compulsiva, mas não se enquadravam nos critérios diagnósticos estabelecidos. E ao longo dos anos, com as pesquisas na área de comportamento alimentar, foi se vendo que tinham diferenças de pessoas que tinham esses episódios de compulsão alimentar com uma frequência que configurava um adoecimento por bulimia e tinham esses comportamentos, de um grupo que não realizava esses métodos compensatórios. E somente em 2013 foi-se reconhecido que se tinha ali uma diferença daquele quadro para a bulimia nervosa. E o diagnóstico de transtorno da compulsão alimentar passa a configurar como um novo diagnóstico na área dos transtornos alimentares, em que pessoas não realizavam uma compensação, mas tinham um sofrimento muito alto, um maior índice de peso, maior índice de depressão, o que ali criava um marcador que aquele quadro era uma doença, um diagnóstico. E dessa forma foi se avançando agora ao longo dos anos para se observar populações que têm esse maior tipo de acontecimento. Então, quando vamos para a área de entendimento dos comportamentos, o que se observa é que demoram-se anos em que vão se refinando os comportamentos, depende-se do aspecto sociocultural, do meio que está envolvido, dessa história que a pessoa tem com seu corpo, com a comida, porque os relatos de anorexia nervosa são precedentes, casos que já se tinham na Idade Média, com essa busca do corpo como uma forma de controle emocional e uma forma de ascender ao divino. Então, essas mulheres que deixavam de comer já se tinha anteriormente. O padrão de descontrole, essas descrições fenomenológicas com relação ao descontrole alimentar passam a ser mais presentes agora no século XX, XXI. E temos agora o momento de muitos casos de transtornos alimentares, de muitos casos novos de anorexia nervosa. Estamos aí mediante uma incerteza muito grande, uma pandemia que com certeza é um evento disruptivo para a nossa história da humanidade recente. E ainda não sabemos de toda a extensão das consequências emocionais que vamos ter com tudo isso que estamos vivendo. Mas quando pensamos com relação ao comportamento alimentar, com a relação com o corpo, muitas jovens passaram a estar em casa, passaram a simplesmente ter como controlar seu corpo e o que comem. E essa foi uma forma de aliviar a incerteza ao redor. E foi um importante desdobramento para que várias jovens e jovens simplesmente ou deixassem de comer, evoluíssem para uma anorexia nervosa devido ao baixo índice de massa corporal, abaixo de 17, ou de alguma forma desenvolvesse descontroles com a comida, por conta desta pressão ao mesmo tempo de vários fatores. Então, é importante quando pensamos em diagnóstico, quando pensamos em alterações do comportamento alimentar, entendermos que também as relações de família, as relações sociais, as relações que essa pessoa está inserida, como se a pessoa tem uma valorização só
da sua imagem, que o seu corpo tem que estar assim, que o seu corpo tem que estar assado. Isso vai, sim, viabilizando uma relação adoecida e que a gente precisa também cuidar do que falamos enquanto sociedade, o que falamos para as nossas crianças, o que falamos para os nossos adolescentes, o que falamos para os nossos jovens, para que eles não caiam em uma própria armadilha de achar que o seu valor está em pesar assim ou assado, que eles possam ter outros valores, outras questões para além deste marcador.